Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta terça-feira, dia 7 de julho, desejando que você tenha um dia abençoado por Deus. Que cada hora desta terça-feira seja tocada pela ação de Jesus na sua vida. Que cada momento que você viver seja uma oportunidade de encontrar-se com Deus, falar com Ele, fazer a experiência dele na sua vida. Que cada irmão que você encontre no dia de hoje seja a oportunidade para ver em seu rosto o rosto de Jesus. Rosto tantas vezes transfigurado, mas tantas vezes também desfigurado no rosto do irmão. E eu quero convidar você, nesse nosso início de oração e de escuta da palavra de Deus e da igreja, a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele que é Senhor e que se oferece para ser o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida, o guia da nossa existência. O Espírito Santo, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, porque é Deus, porque é uma pessoa, não é uma coisa, nem uma força qualquer, mas Deus mesmo, que se oferece gratuitamente a nós. Coloquemo-nos então na presença do Espírito, clamando a sua ação e a sua unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que reconciliastes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia 7 de julho, a igreja nos apresenta na sua liturgia o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de hoje é do capítulo 9 de São Mateus, nos versículos de 32 a 38. Mateus 9, de 32 a 38. Ouçamos com bastante atenção, com bastante piedade, essa palavra de Deus, que vem para nos alimentar, nos animar, fortalecer nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez no Evangelho de hoje, Jesus aparece curando, sendo presença verdadeira de Deus que visita o seu povo e salva o seu povo. Jesus não é um curandeiro, não. Jesus não é um profissional da cura, não. Ele é Deus. Por isso, sempre ao curar, ele também faz com que a pessoa se reconcilie com Deus. Ele é Senhor. Por isso, para ele, não é o mais importante salvar o corpo, mas a alma. E ele consegue perceber que muitas vezes, para salvar a alma, é preciso também salvar o corpo. Jesus cura um mudo. E a palavra de Deus diz que ele realizou muitas curas depois disso, naquela região. E diante da atuação de Jesus, dos gestos de Jesus, do ministério de Jesus ali acontecendo, surgem muitas opiniões. Alguns ficam admirados. Nossa, nunca se viu coisa igual por essas redondezas. Aqueles que se admiram, simplesmente se admiram. Talvez muitos desses até viram aquilo apenas como um showzinho, como algo de um curandeiro apenas, de um mágico. Ficaram admirados. Quem sabe outros ficaram admirados, mas também, ao mesmo tempo, cheios de temor de Deus, e puderam reconhecer em Jesus de Nazaré uma pessoa de Deus. Mas existiam ainda aqueles que, movidos pela inveja, começaram a acusar Jesus de coisas horrorosas. Os fariseus, por exemplo, olham para Jesus naquela situação e dizem: ele é discípulo de Beelzebu. Ele faz em nome do demônio. Veja a que ponto chega a inveja de uma pessoa, a ponto
de julgar a outra de modo tão leviano e tão brutal como fizeram com Jesus. Mas a verdade é que Jesus agia e age pela mão de Deus, porque Ele mesmo é Deus Todo-Poderoso. Mas quero chamar a atenção nesse evangelho de hoje, sobretudo para o finalzinho dele. Jesus teve muito serviço naquele dia. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que na oração rezem para que Deus mande operários para a sua messe. Porque Jesus percebe que só ali, naquele lugar, quantas pessoas precisavam de ouvir a sua palavra, quantas pessoas precisavam de ser confortadas, quantas pessoas precisavam de se encher do seu espírito, quantas pessoas estavam necessitadas de uma palavra de esperança, quantas pessoas estavam ali necessitadas de ouvir sobre o reino de Deus e sobre as promessas de Deus. E só olhando aquelas pessoas ali, Jesus constata: a roça é muito grande. A roça é muito grande. É preciso que hajam trabalhadores nessa roça para plantar, aguar e colher. Então rezem ao dono da roça, que é o Senhor, para que mande trabalhadores para a sua messe, para a sua roça. O mundo, irmãos, é essa grande messe. O mundo, a criação, onde os seres humanos estão espalhados, é essa grande messe. E a messe é grande, de fato. Mas os trabalhadores ainda são poucos. Esse chamado é para os discípulos daquela hora e para os discípulos de agora, que somos nós, para não nos acomodarmos diante da missão que nós temos de levar o evangelho às pessoas, a começar dentro da nossa casa. A não nos acomodarmos diante da missão de testemunharmos, nós que somos cristãos, de testemunharmos para que mais pessoas possam se voltar para Jesus e buscá-lo de todo o coração. Nós, cada um de nós batizados, a missão é nossa. Tanto a missão de pregar com a palavra e com a vida o Evangelho de Jesus, como a missão de orar para que Deus desperte mais corações, para que também desejem trabalhar na messe. Começando dentro da própria casa, testemunhando dentro da própria família, no trabalho, na comunidade, levando o Evangelho vivo na sua vida, para anunciar o reino que Jesus veio nos trazer. Essa missão é minha. Essa missão é sua também. Jesus passou por esse mundo fazendo bem, apenas nos abrindo o caminho para que nós também possamos fazer aquilo que ele fez. Para que nós também possamos ser sinal de libertação na vida dos outros, levando Jesus. Sinal de cura na vida das pessoas, levando Jesus. Sinal de reconciliação na vida das pessoas, anunciando Jesus e levando com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, Jesus até os outros. A messe é grande. Os trabalhadores são poucos. Vamos então rezar sempre mais ao Senhor da messe, para que mais operários se despertem e venham trabalhar também no reino, que já está como semente nesta terra, já está em mistério nesta terra, mas que
desabrochará na eternidade, no infinito daquela felicidade que não se acaba. Que Jesus nos ajude então a compreender essa palavra e compreender que o chamado é para mim e para você. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro